Para alguém que está à frente de uma operadora de plano de saúde neste momento da pandemia, é algo que para nós é absolutamente desafiador. É motivo de insônia para todos nós, é motivo de finais de semana em trabalho continuado, nos feriados, porque uma coisa a gente tem como propósito desde que a pandemia foi decretada lá em março de 2020. Nós deveríamos e devemos continuar sendo a melhor prestadora de planos de saúde, ou melhor operadora, no ambiente onde a gente está inserido. Ou seja, no momento em que há uma grande demanda por assistência, a Unimed não poderia deixar de ser o principal ator no sentido de fornecer qualidade assistencial para os nossos públicos. E isso nós temos feito ao longo de todo esse período. É um grande desafio, há uma grande ebulição em relação à informação, novas drogas, terapêuticas, mitos, verdades, fake news, verdades absolutas, verdades divinas. O momento é repleto de várias correntes que de alguma forma trazem para nós esse momento. Mas é um momento muito rico também, né? É um momento rico porque várias coisas também afloraram. Todo o problema gera também uma grande oportunidade para você fazer descobertas ou de ter algumas revelações. Então, eu pude, ao longo desse período de quase um ano e meio de pandemia, perceber que no momento em que nós mais precisamos da solidariedade, do apoio, dessa coisa fraterna de um poder ajudar o outro, nosso cooperado não se furtou a isso. Ao contrário, nós temos a felicidade de ter um time de cooperados que realmente vestiram e vestem a camisa, como sempre fizeram, mas de uma maneira muito mais entusiasmada. Nós temos um conjunto populacional que nós assistimos, que até por reconhecer a nossa capacidade de entrega e a nossa qualidade assistencial, fez um movimento inverso do que o cenário econômico mostrou. Nós tivemos um crescimento da nossa carteira de usuários exatamente pelo reconhecimento de que na hora que você precisa, nós fazemos a entrega daquilo que você contratou conosco. Nós tivemos no nosso público interno, dos nossos colegas de trabalho, um engajamento que eu nunca assisti em quase mais de 30 anos como cooperado. Essa coisa de vamos nos reinventar todo dia para que a gente consiga manter essa qualidade de trabalho desde o começo. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um exercício muito mais fraterno, muito mais, eu disse, aprofundado, do auxílio às comunidades que estão no nosso entorno. A pandemia nos revelou também uma situação que é um subproduto de toda essa condição que a gente está vivendo, de retração econômica, de desemprego, que assola o mundo como um todo. Nós temos como principal, talvez o mais doloroso, ator que floresceu nessa pandemia, que é a fome. E isso tem sido para nós assim um grande desafio, é algo que nos incomoda profundamente, e nós já tivemos ao longo do ano passado, em mais de uma ocasião, ações que foram feitas com o cooperado, com os nossos colegas de trabalho, com rede prestadora, para poder levar vamos dizer assim, um prato de comida para essas pessoas que tanto precisam, e não parou por aí. E eu diria assim, não parou porque existe esse espírito, na verdade, é um espírito solidário. Por isso que eu falo que aqui a gente tem um comportamento de uma casa, de uma família, porque esse espírito familiar, a despeito de ser uma empresa grandiosa, enorme, com toda a sua complexidade, essa alma de família não se perdeu. Ao longo do tempo, a Unimed Curitiba é grande parceira do médico cooperado, e eu posso dizer assim com muito orgulho, com muita felicidade, que as gestões que passaram pela Unimed, elas são gestões que deixaram seus legados
e acho que isso que é o grande mérito de todos que passaram, é que cada um, na verdade, fez uma construção de algo que nos permitiu subir essa escada. Eu tive, e nós, esse grupo, essa gestão, tem a felicidade de estar chegando nessa data histórica aos 50 anos, com várias coisas para a gente comemorar, muito antes até do que a pandemia nos permitiu. Já antes da pandemia, nós já tínhamos feito uma distribuição, uma antecipação de resultados, isso ainda no ano de 2019. Pudemos, depois de uma lacuna histórica, fazer a remuneração dos juros ao capital próprio, que aconteceu antes mesmo da pandemia. Nós tivemos a retirada de eu diria assim, que era uma ofensa financeira no ombro de cada cooperado, que era a IN20, que a ANS, de alguma forma, nos instituiu, isso foi retirado e removido. E depois da pandemia, em função de tudo o que aconteceu, queda de sinistralidade, uma diminuição do uso do plano por conta de medo, pavor, as pessoas se distanciaram. Esse conselho de administração teve a sensibilidade de, na data zero, quando a pandemia iniciou, instaurar aqui um procedimento que era de compartilhar o resultado com o cooperado desde o primeiro momento. Então, nós, ao longo do ano de 2020, mês a mês foi feito uma complementação financeira para cada médico cooperado, a isenção do plano de saúde, do PAC, para o titular do plano e da coparticipação. Todos os processos de tratativa burocrática foram oportunizados por meio de portais de acesso eletrônico, por consultores. Nós tivemos, mais uma vez, a redução de remuneração de juros ao capital próprio do cooperado, distribuição de sobras na nossa Assembleia. Então, todos os resultados bons que a cooperativa teve, nós pudemos, felizmente, compartilhar com o médico. E eu diria assim que esse é um compromisso e um propósito da cooperativa. Digo para vocês com muita sinceridade que nenhuma outra operadora fez isso com seu médico. Nós temos a felicidade, a Unimed Curitiba teve a felicidade ao longo desses 50 anos, desse cinquentenário que a gente vai comemorar, ela foi constituindo uma rede de prestadores que, muito mais do que prestadores, são parceiros da Unimed. E isso é um processo, era uma joia bruta, era um pedaço de carbono que foi sendo lapidado, e isso para nós tem um valor imenso, é um diamante que a gente tem na mão, porque nós temos muito mais do que rede prestadora, a rede parceira da Unimed. E em nenhum momento a rede prestadora foi tão importante e crucial para a Unimed Curitiba como nesse último ano que nós estamos passando. Ou seja, hospitais que não se negaram a atender os nossos usuários, a fazer os sacrifícios para reestruturar espaços, a questão de otimizar o atendimento. Eu diria assim, seria até da minha parte até um pouco ingrato eu só falar desse último ano, quando na verdade nós temos 50 anos de história para contar. Mas eu vou dizer que isso talvez tenha sido o coroamento dessa rede prestadora que em nenhum momento foi tão importante para a vida de toda a comunidade como agora foi. Então eu quero aqui, em nome da diretoria, render o nosso agradecimento a hospitais, a clínicas, laboratórios, serviços de imagem que nos permitiram transpor esse período difícil sem que a gente tivesse perdido em nenhum momento a nossa qualidade assistencial.